Toda cultura humana de que temos registro, sem exceção, preservou alguma versão do mesmo entendimento da frase "as palavras têm poder". Não um poder simbólico, mas um poder real sobre a realidade, sobre o corpo e sobre o que se manifesta na vida de quem as pronuncia. Os egípcios antigos acreditavam que nomear algo era criá-lo. As tradições judaicas ensinavam que o universo foi criado pela palavra. Os povos indígenas em todos os continentes tinham práticas de cura baseadas em linguagem falada. Sabe aquele ditado popular que você cresceu ouvindo? Cuidado com o que você fala. Ele não é superstição, mas é a memória coletiva de uma observação que antecede a ciência moderna em milênios. A neurociência chegou agora com os instrumentos para descrever o mecanismo. E o que ela encontrou confirma o que culturas inteiras souberam intuitivamente com uma precisão que torna impossível continuar tratando a linguagem como algo neutro. Meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida e o que me fez levar a linguagem a sério como variável de cocriação não foi filosofia, mas foi neuroimagem, porque quando você vê o que uma palavra faz no cérebro em tempo real, a ideia de que falar é apenas comunicar se torna insustentável. O neurocientista Andrew Newberg dedicou anos ao estudo dos efeitos de palavras específicas no sistema nervoso, e o que ele documentou é imediato e verificável. Palavras associadas a medo, perigo e escassez, elas ativam a amígdala de forma mensurável, mesmo quando apresentadas brevemente ou mesmo quando o participante não está em situação de ameaça real. O cérebro não faz uma pausa para avaliar se a palavra descreve uma situação presente ou passada ou uma situação real ou imaginada. Ele responde. A ativação acontece antes da análise consciente. E o efeito não é momentâneo. A exposição repetida à linguagem negativa, seja em conversas, seja na mídia, ou seja no seu diálogo interno, ela mantém o sistema nervoso em estado de ativação de baixo grau, que é biologicamente idêntico ao estresse crônico. Vai ativar a mesma cascata hormonal, a mesma supressão do sistema imunológico e o mesmo fechamento perceptivo que impede que novas possibilidades sejam reconhecidas. A linguagem que você usa habitualmente não está descrevendo o seu estado, mas ela está criando e mantendo o seu estado através da ativação neural que produz, que gera a química correspondente e que sustenta o sistema nervoso na frequência que as palavras descrevem. Os antigos que diziam que as palavras têm poder, eles não tinham aparelho de ressonância magnética, mas eles chegaram à mesma conclusão por observação direta de um fenômeno que a neuroimagem agora mapeia com precisão. O lugar onde isso tem impacto mais profundo e mais constante é o diálogo interno. Você tem uma voz que comenta a sua experiência de forma contínua. Essa voz ela avalia, julga e narra. E os padrões de frase que essa voz usa, as construções habituais, as afirmações que se repetem, eles estão produzindo ativação neural contínua que molda o seu estado de base. Então preste muita atenção. Quando você diz frases como "isso não é possível para mim", "eu nunca consigo", "eu não tenho dinheiro" ou "eu não mereço", cada uma dessas frases, repetidas com suficiente frequência, ela instala e reforça os circuitos neurais correspondentes. A neuroplasticidade, ela funciona nos dois sentidos, tanto para instalar novos padrões, quanto para consolidar os antigos. E o diálogo interno é o mecanismo de consolidação mais constante e mais invisível que existe. A epigenética acrescenta outra camada. O estado emocional crônico gerado por esse diálogo habitual, ele altera a expressão gênica. As palavras que você usa sobre si mesmo
tem consequências moleculares. Isso não é linguagem poética, é biologia. Aqui está algo que vai além do conteúdo das palavras e que raramente é discutido com a precisão que merece. A estrutura gramatical das frases que você usa habitualmente, ela posiciona você como agente ou como objeto da sua própria experiência. E essa posição gramatical tem correlatos neurais específicos. Frases que colocam o poder fora de você, né? Por exemplo, frases como: o mercado está difícil, as pessoas não me valorizam, ou eu não posso porque fulano de tal, sabe? Tudo que for para colocar o poder fora de você, né? Cada uma dessas construções, ela ativa neurologicamente o estado de quem está sujeito a forças externas, o que corresponde à ativação da amígdala e do sistema de ameaça. Já frases, né, que colocam o poder dentro de você, né, ou seja, eu escolho fazer tal coisa, eu crio tal coisa, eu decido tal coisa. Todas essas frases, elas são construções que elas mantêm, né, o córtex pré-frontal mais ativo, né, o sistema de decisão, a visão do longo prazo, né, a questão das possibilidades, né. E não se trata de negar circunstâncias reais, mas trata-se de enquadrá-las de forma que mantém o observador em posição de escolha em vez de posição de vítima. E esse enquadramento não é apenas comunicação, mas é a arquitetura neural do estado a partir do qual você opera. As palavras não são apenas sons, elas são vibrações, né, produzidas por movimentos físicos precisos do aparelho fonador e que geram ondas de pressão no ar que ativam padrões específicos no sistema nervoso de quem fala e de quem ouve. A física do som é mensurável e o efeito dessas vibrações no sistema nervoso autônomo também. O que a física de campo sugere e o que as tradições mais antigas afirmavam sem precisar de física para isso é que a linguagem ela não fica contida no sistema nervoso de quem a produz, mas ela interage com o campo de informação. A frequência, né, emocional que carrega, a qualidade do estado que ativa, são parte do sinal que você insere no campo a cada momento em que fala, em que pensa e em que dialoga consigo mesmo. O campo ele não ouve as palavras, ele lê o estado que as palavras ativam. E o estado que as palavras ativam depende dos padrões linguísticos que você sustenta como habituais. É por isso que culturas inteiras desenvolveram práticas de linguagem sagrada, como mantras ou orações, não como uma superstição, mas como uma tecnologia de manutenção de estado através da linguagem repetida com presença e intenção. A intuição coletiva chegou à mesma conclusão que a neuroimagem confirma. A linguagem habitual programa o estado, e o estado programa a realidade. Prestar atenção à linguagem não significa policiar cada palavra com ansiedade. Isso só geraria exatamente o estado de vigilância que queremos evitar. Mas significa desenvolver consciência dos padrões, ou seja, das construções que você usa tão automaticamente que você nem percebe mais que você está usando. Do tipo, né, as frases sobre dinheiro, né, que você fala, sobre as possibilidades, sobre o que é viável ou não para você. Isso às vezes se repete, né, com uma trilha sonora ali de fundo na sua experiência diária, de forma automática. Vou deixar aqui para vocês uma prática para vocês fazerem aí ao longo da semana, né? De vocês observarem, né? Pegarem aí uma área da vida onde não está como vocês gostariam que tivesse. E vocês passem a observar, né? Não para criticar, mas para mapear, para identificar os padrões de frase que estão sendo usados para descrever essa área. O mapa
que emerge é o diagnóstico da arquitetura linguística que está sustentando o estado atual. E diagnóstico preciso é o primeiro passo para uma intervenção precisa. Cada cultura humana chegou à mesma conclusão por caminhos diferentes. As palavras têm poder. A neurociência chegou agora com os instrumentos para descrever por quê. E o mecanismo que ela revela é mais direto e mais profundo do que qualquer tradição poderia ter antecipado sem neuroimagem. A linguagem que você usa habitualmente não é o reflexo do seu estado, é um dos seus construtores ativos. Ela ativa redes neurais, gera química, altera a expressão genética e insere informação no campo. Tratar a linguagem como variável de cocriação, com a mesma seriedade com que você trata o estado emocional, as crenças, a prática meditativa, é reconhecer que o poder que as culturas antigas atribuíam às palavras não eram crenças sem fundamento, mas era observação precisa de um fenômeno que a ciência agora consegue mapear. E esse trabalho de identificar os padrões linguísticos que estão sustentando a frequência atual e de substituí-los de forma que o novo estado se consolide é a parte central do que trabalhamos no meu protocolo de soberania. Se você está pronto para ir além da consciência intelectual e entrar na prática estruturada, o formulário de aplicação do meu protocolo de soberania está na descrição do vídeo. As vagas, elas são limitadas e o processo é seletivo. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.